Boa noite, paz seja convosco. Que alegria ver essas centenas de pessoas aqui na Catedral da Paz, nessa noite de sexta-feira, a última sexta-feira do mês de março. Nós nos alegramos, estamos aqui reunidos na Noite da Bênção, a tradicional Noite da Bênção, que acontece há mais de 50 anos aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular em Araras, e louvamos a Deus por cada irmão que veio até aqui presencialmente. Cumprimento também aqueles que nos acompanham nas mídias sociais da Igreja do Evangelho Quadrangular e também através do nosso aplicativo da Rádio Gospel FM, porque na emissora nós entraremos daqui a pouquinho, 20 horas e pouquinhos minutos, porque a nossa rádio transmite, né, como todas as demais, a Voz do Brasil. Então, daqui a pouquinho estaremos todos juntos. E aos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que me ouvem, eu convido para que abra a sua Bíblia. Nós acabamos de cantar que nós abrimos a nossa mão para pegar o nosso milagre. Quem quer receber um milagre aqui nesta noite? Quem está com as mãos abertas, esperando, preparado para receber um milagre? Quem precisa de um milagre? Quem quer sair daqui com um milagre e levar o milagre para sua casa? Pois é hoje que o milagre vai chegar na sua vida. É hoje que o milagre vai chegar na sua casa. E eu convido a igreja e aqueles que me ouvem para que abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme registro de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, começando no versículo 25. Está escrito assim, leremos do 25 até o 27. Está escrito assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ficamos por aqui. E agora eu te convido para que fale com Deus. Feche seus olhos agora, abra sua boca, fale com Deus, peça para que Deus fale com você nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui com vida, saúde e disposição. Te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã as suas misericórdias foram renovadas sobre a vida de cada um de nós. E agora eu peço, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida, ó Pai, para falar com as nossas vidas, que o recado do Senhor, que a palavra do Senhor, que a mensagem do Senhor, que sai direto do trono da graça, venha impactar as nossas vidas. De agora em diante, eu peço, confiante na tua resposta, desde já eu te agradeço. Amém. Podem se sentar. Nós acabamos de ler aqui o registro que Lucas fez de um episódio onde Jesus estava cercado por multidões. Aqui no primeiro versículo nós encontramos, do capítulo 14 mesmo, nós encontramos Jesus numa casa, num jantar, onde ele curou um homem hidrópico. Aqui, neste ponto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 25, Jesus já não estava mais no templo, Jesus não estava mais na casa desse homem, onde ele tinha tomado uma refeição. Jesus já estava caminhando, Jesus já estava indo rumo a Jerusalém, cercado por seus discípulos e cercado por grandes multidões. Interessante que a Bíblia fala grandes multidões, e multidão não é pequena.
Multidão é multidão. E a Bíblia diz que Jesus era cercado por grandes multidões para dar ênfase ao número de pessoas que seguiam a Jesus. Dentre essas pessoas estavam os seus discípulos, os 12 discípulos, estavam sempre os 3 que eram mais próximos de Jesus, eram seus amigos, Pedro, Tiago e João, e outras pessoas, outros discípulos que já acompanhavam, além daqueles que acompanhavam Jesus para ouvi-lo. Afinal de contas, quem era esse homem que se afirmava ser o Messias? Quem era esse homem que estava efetuando sinais, curas, milagres, prodígios e maravilhas? Quem era esse que se afirmava ser o Filho de Deus? Então, Jesus era acompanhado por muitas pessoas. Nem todas essas pessoas que acompanhavam Jesus já eram seus discípulos. E aqui Jesus traz um ensinamento muito importante que, à primeira vista, pode parecer que Jesus foi muito radical. Afinal de contas, Jesus fala para aquelas multidões, para aquela numerosa multidão que o cercava, qual que é o custo, o que é que precisa ser feito para ser discípulo de Jesus. Discípulo é aquele seguidor. Discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Qual é a necessidade de alguém que quer seguir Jesus? De alguém que quer não estar apenas ir caminhando, levado pela multidão, mas que quer seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus, e eu convido vocês para que visualizem quando nós estamos na praia, na areia da praia, quando nós caminhamos, nós nos deixamos as marcas na praia, na areia, em qualquer lugar. Nós não deixamos as nossas pegadas. Vamos deixando. O discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, é aquele que vai seguindo as pegadas de Jesus, é aquele que vai acompanhando o caminhar de Jesus, é aquele que segue para e passo o que Jesus fez. E Jesus diz de uma necessidade para quem quer ser discípulo de Jesus. Jesus impôs uma condição para quem quiser ser realmente chamado de discípulo. Quem realmente quer acompanhar, os passos de Jesus. E nós precisamos entender que a caminhada com Jesus não é feita só de flores. Acompanhar os passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, muitas vezes neste caminho, muitas vezes nesta caminhada, e aqui eu aproveito para cumprimentar aqueles ouvintes da Rádio Gospel FM, um número inestimável de pessoas que nos acompanham, dando uma boa noite, desejando que sejam abençoados em nome de Jesus com essa palavra, porque nós acabamos de ler o Evangelho de Lucas no capítulo 14, a partir do versículo 25, quando Jesus estava sendo seguido por multidões. E Jesus fala qual que é o preço do discipulado. Jesus diz o que é que nós devemos fazer para segui-lo e ser chamado discípulo. E aqui, veja se à primeira vista não parece muito radical. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E à primeira vista pode nos causar espanto. Mas como é isso?
Porque nós sabemos que os laços afetivos, os laços humanos, os laços de família são os maiores e mais importantes de todos os laços. Os laços de amor entre mães e filhos, entre pais e filhos, entre irmãos, parece que nem sempre, né? Mas deveria ser. Os laços de amizade são laços muito fortes, são laços com os quais nós não conseguimos viver sem. E aqui Jesus diz que se nós amarmos, se nós priorizarmos esses laços, nós não seremos discípulos de Jesus. E de forma alguma nós podemos entender que Jesus ensinou, que Jesus pregou um desprezo a pai, mãe, irmãos, filhos. Muito diferente disso. Em toda a palavra de Deus, nós somos ensinados a honrar pai e mãe, a amar os pais, a respeitar os pais também em relação aos filhos, aos irmãos. O ensino de Jesus é em relação às prioridades da nossa vida. Quem aqui ama a sua mãe? Ama o seu pai? Nós amamos e muito. Quem aqui das mulheres que são mães, que amam os seus filhos? Ah, olha, a mulherada ficou? Que delícia! Quem ama os seus filhos? E aqui Jesus diz que nós devemos amá-lo mais do que isso. O laço que nos une a Jesus deve ser mais apertado, mais estreito do que esse que nos une aos nossos familiares. Como que é difícil, e eu sei que nós temos aqui pessoas que já perderam a mãe, que já perderam o pai, que já se despediram, que os seus pais já se despediram, já encerraram a sua carreira terrena. Que difícil que é nós nos despedirmos das pessoas que nós amamos. Quão difícil é nós olharmos para quem nós amamos e vemos as pessoas que nós amamos partindo. Porque nós temos amor. Porque nós temos um vínculo muito grande. Nós sabemos que a relação dos filhos com a mãe, embora o amor seja muito grande com o pai, mas a relação da mãe, dos filhos com a mãe é diferente, porque é uma ligação umbilical. A criança é gerada, a criança se desenvolve no interior da mãe. E é por isso que muitas pessoas, até com bastante idade, com idade bastante avançada, talvez centenários, na hora da morte, vem a mãe. Porque esse é um vínculo muito forte e que precisa ser preservado. Mas Jesus diz o seguinte: mais do que você amar a minha mãe, a sua mãe, perdão, mais do que amar a sua mãe, você deve me amar, se você quiser ser meu discípulo. Mais do que amar o seu pai, você deve me amar. Mais do que ama os seus filhos, você precisa me amar. E quantas pessoas estão com a vida parada? Até dizem que servem a Jesus, até se dizem discípulos de Jesus. Mas os laços familiares e os laços de amizade são superiores ao de Deus. Afinal de contas, eu não posso causar, diz alguém, eu não posso causar uma decepção na minha mãe. Em Deus pode. Mas na mãe, não.
Quantas pessoas estão com a vida espiritual travada, porque não estão conseguindo priorizar o relacionamento com Deus? Quantas pessoas buscam a bênção, querem o milagre, vão até o dono do milagre, querem o milagre, mas o dono do milagre não. Quantas pessoas, recentemente nós falamos isso aqui, dos 10 leprosos, 10 foram até Jesus, 10 obedeceram ao comando, 1 voltou para agradecer, 9 queriam a bênção, 9 queriam a cura, mas o dono da bênção não, o dono da cura, que é Jesus, não. E aqui Jesus faz esse convite: você quer ser meu discípulo? Explicando para a grande multidão que o cercava. Se você ama mais seu pai, mais a sua mãe, mais os seus irmãos, mais os seus filhos, mais você do que a mim, você não é meu discípulo. Se algo ou alguém tem te impedido de ser discípulo de Jesus de verdade, assim como ele explicou aqui nestas palavras, que hoje seja o dia de você encerrar esse ciclo, que hoje seja o dia de você dar um basta e dizer: eu quero ser discípulo de Jesus. Ninguém nem nada pode impedir. Amar Jesus acima de todas as coisas. É preciso dizer não para as suas vontades. Ser discípulo de Jesus significa que você prioriza Jesus acima das pessoas e acima das coisas. O laço que nós fazemos com Jesus não pode se romper. Quantas famílias estão destruídas porque houve rompimento de laços, rompimento de laços familiares. Casamentos Perdão, vocês viram que eu quase bebi o microfone, né? É tanta coisa que eu ia beber o microfone. Quantos irmãos tiveram os laços rompidos? Como eu disse, Jesus não pregou um desprezo aos nossos familiares. Muito contrário, ele só disse que nós devemos estabelecer prioridades. Ocorre que as pessoas, até os laços humanos, que são esses laços fortes. É alguma novidade se eu disser que nós temos visto filhos programando a morte dos pais? É alguma novidade se eu disser que recentemente nós vimos um pai matar seus 2 filhos por causa do rompimento de um casamento? Quantos laços que não poderiam se romper, que não poderiam se desfazer, têm sido desfeitos em toda a história da humanidade, desde a primeira família. Caim matou o seu irmão Abel. Relações entre homens e mulheres, entre marido e mulher, que são rompidas por qualquer coisa. Entre pais e filhos, entre irmãos. Aliás, entre irmãos, parece que desde criança, né? É fácil. Essa rivalidade, essa competição. E os vínculos têm sido rompidos.
E o pior, nem os vínculos humanos têm sido priorizados. E, infelizmente, menos ainda os laços com Deus. Como eu disse, as pessoas querem a bênção, as pessoas querem a cura, as pessoas querem o milagre. E é muito certo, é muito correto que busquem essa bênção, que busquem a cura que precisa. Jesus é o dono da bênção, Jesus é o dono do milagre. Ele quer abençoar, ele quer curar, ele tem poder suficiente. Ele não é apenas poderoso, ele é o todo-poderoso. Mas o maior de todos os milagres é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. E a salvação tem sido rejeitada. Porque a salvação implica em nós o aceitarmos, nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz. E a salvação tem sido rejeitada por muitas pessoas por causa dos vínculos humanos. Eu não posso seguir Jesus, eu não posso ser discípulo de Jesus, porque o que a minha mãe vai pensar de mim? O que é que o meu pai vai pensar de mim? Eu vou decepcionar os meus pais se eu seguir os passos de Jesus? Se eu for dizer aqui, se eu for seguir exatamente o que Jesus está dizendo aqui, vai ser uma decepção para os meus pais, vai ser uma tristeza para minha mãe. E muitas pessoas têm dado as costas para a salvação eterna por causa de vínculos terrenos que são passageiros. E a salvação é eterna. Como eu disse, o natural, embora nem sempre seja assim, mas o natural é o esperado, é que os filhos se despeçam de seus pais. Mas às vezes acontece de os pais terem que se despedir dos seus filhos. E nós precisamos entender que nós estamos aqui nesta vida e nada aqui, nada é para sempre. Nada. Nem os vínculos familiares. Os vínculos familiares, as nossas amizades, que é tão bom. Jesus teve amigos. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Pedro, Tiago e João eram amigos de Jesus. É importante que nós entendamos isso. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus sempre foi Deus, mas experimentou a nossa condição humana. E ele passou por todas as situações que nós passamos, por todo tipo de tentação. Jesus tinha um vínculo de cuidado, de amor e de respeito com Maria, que foi a mulher escolhida por Deus para gerá-lo, para trazê-lo ao mundo. Lá na cruz, crucificado, Jesus demonstrou preocupação com a sua mãe, com Maria, e disse: aí está o teu filho. Encarregou João, o amado, para que cuidasse da sua mãe. Jesus não, de forma alguma, sugere que nós desprezemos os nossos vínculos. Jesus nunca sugeriu que nós deixemos para trás, mas é uma questão de prioridade. Nós sabemos que quando o casal se casa, um rapaz e uma moça, é preciso que entenda que a sua família, agora, será constituída aqui com o seu cônjuge. Não é isso? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a uma mulher. Isso significa que esse homem vai desprezar os seus pais? Isso significa que esse homem vai deixar de amar a sua mãe? Não, mas ele precisa entender que a prioridade agora é a sua mulher. A mulher precisa entender que a prioridade agora é o seu marido. Mas de forma alguma ele deve abandonar, ele deve desprezar, ele deve rejeitar aquela que o gerou, aquele pai que cuidou dele, mas só colocando as pessoas no seu devido lugar. Pelo menos deveria ser assim.
entre os casais. Para que exista um relacionamento saudável, para que o casamento cresça e se desenvolva de uma forma saudável. E aqui Jesus diz isso. Ame o seu pai. Ame a sua mãe. Só não mais do que a mim. Ame a você mesmo, mas só não mais do que a mim. Quantas vezes, quantas pessoas deixam de oferecer a Deus pensando nos seus familiares? Quantas mulheres, porque tentaram muito tempo e conseguiram, por fim, gerar um filho, deixaram de servir a Jesus porque passaram a servir o filho? Quantas pessoas que, porque se casaram, abandonaram a convivência com o Senhor, abandonaram o relacionamento com o Senhor. Nós queremos ou não queremos estar na companhia das pessoas que nós amamos? Sim ou não? Sim. Se nós amamos, nós fazemos questão da companhia. Nós fazemos questão da convivência. Nós fugimos daquelas pessoas com as quais nós não queremos conviver. E às vezes nós fugimos mesmo, e às vezes é melhor que fuja para viver em paz. Vocês estão dando risada, mas está na Bíblia, lembra? Abraão e Ló. Não estava dando certo, o problema não era nem entre eles, era entre os empregados. Vamos fazer o seguinte, para a gente viver em paz, você vai de um lado que eu vou para o outro. E às vezes os nossos relacionamentos, nós fazemos assim. Abraão não deixou de amar Ló, mas deixou de caminhar com Ló, com seu sobrinho. Então, nós queremos ou não caminhar com aquelas pessoas que nós amamos. Então, eu te convido, para aqueles que estão aqui na catedral, a fazer uma análise se você realmente tem sido discípulo de Jesus. Se nada nem ninguém tem te impedido de acompanhar as pisadas de Jesus. De realmente andar de acordo com a vontade do que Ele tem, do que Ele espera para você, por causa de outra pessoa. E, mais uma vez, eu vou repetir, se você perceber que essa é a sua situação, você não tem caminhado com Jesus, você não tem sido discípulo de Jesus, porque o seu pai e a sua mãe te seguram, porque a sua esposa te segura, porque o que o seu avô e a sua avó vão pensar de você? Você não pode decepcioná-los? Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas a porta está aberta. A porta ainda está aberta. E Jesus está te chamando nesta noite para que você dê um passo em direção a Ele. Para que você diga para Jesus que você quer ser discípulo de Jesus, amando, cuidando e respeitando as pessoas da sua casa, convivendo com os seus amigos. Quantas pessoas não servem a Jesus porque, afinal de contas, o que os seus amigos vão pensar se souberem? Para não decepcionar os seus amigos. E Jesus está só aqui, olha, te chamando. Jesus está te convidando para que você venha até Ele, para que você tenha vida, para que você tenha vida em abundância. Jesus disse que nós precisamos carregar a nossa cruz. E é importante que nós entendamos que a cruz que Jesus carregou, só Ele carregou. Ninguém, por mais difícil, por mais dolorido que seja a nossa caminhada, ninguém nunca sofreu e nem vai sofrer o que Jesus sofreu. Ninguém. E Ele fez isso por amor a mim e a você. E carregar a nossa cruz. Quando Jesus disse que cada um carregue a sua cruz, muitas vezes vai implicar em decisões que vão machucar o nosso ego. Que nós teremos que dizer não
para o que nós achamos de nós mesmos, para que as outras pessoas pensam de nós. Ser seguidor de Jesus tem uma tarefa que está aqui. Ame a sua mãe, ame o seu pai, ame a você mesmo, ame seus amigos. Só não ame mais do que você ama a Jesus. Não deixe de viver tudo que Jesus tem para você. O maior de todos os milagres. Não deixe de receber, de aceitar a salvação por causa de outras pessoas. Não rejeite o Salvador. Não rejeite a salvação eterna por causa de nenhuma coisa e de nenhuma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós colocamos Deus no lugar dele, ou seja, quando nós colocamos Deus acima de todas as pessoas e de todas as coisas, aí nós somos livres. Nada nem ninguém pode nos prender. Nada nem ninguém pode impedir o relacionamento, nosso relacionamento com Deus. Nada nem ninguém, nós somos livres. Porque se você deixa de ser discípulo de Jesus por causa de qualquer coisa e de qualquer pessoa, esta coisa ou esta pessoa está te escravizando. Liberdade é, com amor e respeito, dizer não às pessoas e às coisas, para dizer sim para Jesus, para dizer sim para a salvação eterna. Isso é liberdade. Eu acho interessante, sempre digo isso, vocês já ouviram a pessoa que é dependente químico, usuário de droga ou alcoólatra? Os crentes não têm liberdade. Como é que é? Nós não temos liberdade? A pessoa é escrava de um vício. Ela não pode, ela não consegue passar um dia sem uma substância entorpecente, sem o álcool, sem o jogo. Mas nós é que não temos liberdade. Liberdade é quando você pode dizer não. Isso é liberdade. Liberdade não é quando você diz sim para tudo. Liberdade é poder dizer não. Quando você é livre para dizer não. Vamos colocar um limite aqui. Aqui, nessa esfera, só Deus. Aqui, no meu coração, o mais importante de todos, aquele que está no trono, é Jesus. Isso é liberdade. Tem uma passagem bastante conhecida de um jovem, que a Bíblia diz que era um jovem muito rico. E ele via as multidões e já tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele foi até Jesus e disse o seguinte: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus sabia onde estava o coração daquele jovem. Como eu disse, aquele jovem era rico. E Jesus propôs para ele: venda tudo o que você tem, venda suas propriedades e dê aos pobres. Jesus não queria o dinheiro daquele jovem rico. Jesus queria o coração. E ele queria a vida eterna. Ele não queria o discipulado. Ele queria o Salvador, mas ele não queria o Senhor. E eu sempre digo isso: Jesus só é Salvador daqueles de quem primeiro ele é Senhor. Ele vai salvar aqueles que o servem. E quem serve? Isso é livre-arbítrio.
Nós escolhemos. Jesus não obriga ninguém. Jesus não está lá no céu, à direita do Pai, torcendo. Será que é hoje? É hoje que ele vai dizer sim para mim definitivamente. Não. Eu vou fazer isso porque hoje eu vou surpreender a Deus. Ninguém pode surpreender a Deus. Ele é Deus. Mas Jesus está te chamando nesta noite para que você seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse o seguinte, em outra ocasião: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A caminhada de todos nós e a caminhada com Cristo também tem espinhos, mas não é feita só de espinhos. Você viver na segurança da salvação, você viver na segurança da vitória, não tem nada que se compare a viver na segurança da salvação. Nada que se compare a saber que o Senhor te ama e Ele está disposto a te abençoar todos os dias da sua vida. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está achando que está difícil demais, que o fardo está difícil demais de carregar? São muitos problemas dentro da sua casa, são muitos problemas no trabalho, muitos problemas financeiros. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Graças a Deus. Para quem quiser, para quem aceitá-lo, primeiro como Senhor e depois como Salvador. Viver na segurança daquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que está conosco, pode louvar a Deus, todos os dias. Ele prometeu, ele não estará, ele não esteve, ele está. Ele está comigo, ele está com você. Mas ele quer ser o seu mestre. Ele está te chamando para que você seja realmente discípulo, para que você diga, para que você abra o seu coração e diga para ele que ele é mais importante do que qualquer pessoa. Que ele é mais importante do que qualquer coisa. Que você quer servi-lo de todo o seu coração. Jesus está te convidando nesta noite. Você que me ouve pela rádio. Eu não sei se você me ouve numa cama de hospital. Eu não sei se você me ouve dentro da sua casa, se você me ouve numa penitenciária, se você me ouve numa casa de detenção, porque a nossa rádio, as ondas sonoras da rádio, entram em muitos desses lugares. Se você me ouve agora numa casa de recuperação, numa clínica para dependentes químicos, mas Jesus está te chamando hoje. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra e peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, continue falando com cada coração, com cada pessoa que me ouve aqui nesta noite, e que o teu Espírito Santo complete a obra. Da minha parte, ó Pai, o que eu não fui capaz de transmitir, dentro das minhas limitações, que o teu Espírito Santo toque, que o teu Espírito Santo haja na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus, e que haja salvação, que é o maior de todos os milagres. Eu peço e agradeço pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.
E eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Se você que está aqui nesta noite, se existe